Boa tarde, pessoal. Saudações a todo mundo. Espero que essa tarde encontre todos vocês aí animados e que eu tenho certeza que vocês estão, da gente estar participando aqui desse evento sensacional. Perdão. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre sobrevivência relacionada à pesca. Bom, como o Moraes apresentou, meu nome é Giuliano Toniolo, sou lá de Minas Gerais. Acho que o sotaque também entrega, não precisava nem falar, né, Sô? E a gente tem desenvolvido aí um trabalho com sobrevivência em ambientes naturais hostis ao longo já de 16 anos. Eu comecei a minha escola profissionalmente junto com o meu canal no YouTube, onde eu passei a falar também sobre essa moto é envenenada, hein? Onde eu passei a falar também sobre técnicas de bushcraft e sobrevivência. Meu canal foi o pioneiro aqui no Brasil, no YouTube, a tratar desse assunto, ter um canal exclusivo para divulgar técnicas de sobrevivência e técnicas de bushcraft. Para mim é uma honra e uma satisfação incrível, tremenda, poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho dessa experiência. Eu estou à frente da Escola Mestre do Mato aí, que eu ministro os treinamentos. E eu tenho aprendido junto com várias pessoas, eu tenho ensinado, mas tenho aprendido muito também. Aliás, uma pequena correção aqui, o nome da minha escola é Mestre do Mato. Eu não sou mestre de porcaria nenhuma, eu sou um aluno, eu sou um aprendiz e é assim que eu quero ser a minha vida toda, porque cada vez que eu encontro com os meus amigos, com meus irmãos de jornada aqui, eu saio com mais aprendizado, eu aprendo algo novo. E essa é a dinâmica da coisa, é sempre uma troca, a gente sempre dá e recebe. Na verdade, eu posso dizer que eu recebo muito mais do que eu entrego, do que eu já entreguei, em termos de conhecimento, como eu havia dito, mas em termos de carinho, em termos de afeto, isso para mim é muito importante. A gente olha, a gente se entende como uma grande família mateira. E é assim que uma família funciona, um aprendendo com o outro ao longo da jornada, um auxiliando o outro. Estava falando com o Wester e mesmo o Moraes, que são os mestres do fogo primitivo. E olha como que é o barato da coisa. Eu, há, sei lá, uns 13, 14 anos atrás, eu fiz um tutorial no YouTube completo de fogo com fricção do arco e broca. E várias pessoas aprenderam, deram os primeiros passos com fogo com fricção com arco e broca. E depois o Wester mesmo esteve comigo lá em Minas. E olha que legal, porque hoje ele está um nível acima de mim nesse conhecimento. Ele e o Moraes estão níveis acima de mim nesse conhecimento. E agora, aquilo que eu ajudei eles a chegarem nesse ponto, agora eles podem me dar a mão e me puxar para junto deles. E essa é a dinâmica. Nós somos todos aprendizes, nós somos todos alunos e estamos juntos nessa caminhada. Vocês têm ouvido falar bastante de bushcraft, né? E o bushcraft é uma atividade em si bastante complexa que envolve uma série de outras áreas de conhecimento humano, que vai desde a arqueologia, biologia, geografia, enfim, uma série de outras áreas específicas. E tudo isso se junta nesse caldeirão mateiro, onde a gente destila as nossas... Gostaram onde a gente destila as nossas técnicas, né? Sou inspirado hoje, quase poético. Mas o fato é que nessa sopa de conhecimento, a gente tem estruturado a nossa atividade aqui no Brasil. E há 16 anos atrás, quando eu tive a ideia de começar um canal no YouTube tratando do assunto, eu já acompanhava os canais americanos, os canais da Europa, tenho grandes amigos lá, aprendi muito com eles e eu via o potencial que existe na nossa terra, que existe no Brasil, da gente desenvolver essa atividade. Até porque eu via em Ohio, o pessoal praticando bushcraft em Ohio, daquele estado americano, cara, em Ohio você só tem plantação de milho. Eu fico tentando entender onde que eles achavam espaço para praticar bushcraft. Aqui no Brasil, a gente está num país com tantos biomas, uma biodiversidade incrível. Eu falei, cara, quando isso cair no gosto do brasileiro, eu tenho certeza que o Brasil vai ser uma grande potência em termos de bushcraft. Eu tenho o prazer de dizer para vocês que sim, nós temos nos destacado nessa atividade em meio aos outros países. Nós fomos convidados, Humberto Costa e eu, para participar do The Bushcraft Show, que é a maior feira, o maior evento de bushcraft que acontece na Inglaterra.
nós pudemos ir para lá. Humberto tem voltado lá ao longo de vários anos e compartilhado lá com o pessoal aquilo que a gente tem feito aqui. Nós dois tivemos a oportunidade de escrever para The Bushcraft and Survival Magazine, que é essa revista, o maior veículo de divulgação das artes do mato hoje em dia. Humberto foi o primeiro a escrever, eu escrevi logo na sequência também, e hoje em dia o Brasil é reconhecido como um celeiro dessa atividade de bushcraft, né? Haja vista que várias empresas estrangeiras grandes no meio das artes do mato, hoje em dia vêm aqui ao Brasil, investem aqui, patrocinam eventos. Então isso só para dar uma breve ideia para vocês de em que pé que nós estamos no que se tratando de bushcraft e sobrevivência. O bushcraft, como eu havia dito, é uma atividade que diz respeito a uma série de outras áreas de conhecimento que se perpassam, e ela também flerta com a sobrevivência. O bushcraft não é necessariamente sobre técnicas de sobrevivência só. Existem técnicas de sobrevivência que vêm do bushcraft, que podem ser aplicadas, apesar de que eu particularmente acho que elas devem ser o plano Z numa abordagem de sobrevivência. Eu vou explicar para vocês por que isso, mas existe sim essa área onde as atividades convergem, né? Mas a sobrevivência, aliás, alguém podia, por gentileza, pegar o meu livro aqui? Por gentileza, irmã? Muito obrigado, valeu. Eu escrevi esse livro, como a gente já falou, Guia Básico de Sobrevivência em Ambientes Naturais Hostis. É um livro que foi feito para quem tem pouca ou nenhuma experiência no mato. Eu não escrevi para o Rambo, isso aqui eu não escrevi para o Braddock, nem para o Chuck Norris. Eu escrevi isso aqui para a senhora, para a criança, para o adolescente, para a mãe ou para o pai de família que não tem essa vivência, toda essa experiência, para que eles possam saber como se preparar para entrar numa área de ambiente natural hostil, né, o mato, como a gente diz popularmente, e saírem com vida. E caso aconteça algum problema, uma situação de emergência ou sobrevivência, as pessoas vão saber cuidar de si mesmas e daqueles que estiverem com elas nessa jornada, nessa aventura. Gente, eu poderia ficar aqui o resto do dia falando sobre técnicas de sobrevivência e técnicas de busca. Muito obrigado, mesmo. Valeu. Mas eu gostaria de trazer esse assunto, contextualizar melhor no que diz respeito à pesca, né? Temos vários pescadores profissionais aqui, a galera que gosta de passar tempo numa embarcação, numa canoa, pescando, desenvolvendo essa atividade que é tão prazerosa para eles. E a gente precisa entender alguns riscos que são inerentes a qualquer tipo de atividade humana no meio natural, né, no meio do mato, ou ainda sob uma embarcação em cima de uma massa de água gigantesca como essa aqui. No ambiente urbano em que a gente vive, a gente está muito distanciado dos perigos que existem naturalmente junto à natureza. E em muitos casos as pessoas tendem a demonizar esses perigos. Mas eu posso garantir para vocês, pelo menos aqui em Brasília, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade ontem. Aliás, agradeço ao Moraes por ter sido um cicerone e um guia aí de primeira para mim. A cidade é fantástica. Eu sei que toda cidade grande existem áreas perigosas, áreas em que o nível de violência às vezes é alto. Eu sei disso bem lá em Minas, conheço bem o Rio, São Paulo, e a gente sabe que em certos locais da cidade a gente não vai em certas horas, porque a gente sabe que existe um risco de acontecer alguma coisa ali. O que acontece é que, como a gente vive nesses centros urbanos, a gente está acostumado a lidar com esse risco e a gente sabe o que fazer e quando fazer ou o que não fazer. No mato é a mesma coisa. Eu posso, inclusive, afirmar para vocês que, pelo menos em relação a BH, o mato que eu frequento é muito menos perigoso que certas áreas da cidade, em determinadas horas do dia, né? O que acontece é que a gente sabe quais são os riscos que estão presentes ali no mato, e a gente sabe como diminuir as chances de ter algum problema e evitar esses acidentes, e é isso que a gente faz, é isso que o livro trata, é disso que o livro trata, é sobre isso que eu tenho trabalhado e falado aí também ao longo desse tempo todo, tanto no meu canal, no YouTube, quanto na minha escola.